Vamos começar o nosso culto, irmãos? Vamos? Vamos iniciar o nosso culto nessa noite. Toda a igreja, reúna a sua família neste momento, aí na sua casa. Hoje nós estamos fazendo mais uma nova experiência aqui no nosso templo. Tivemos que fazer algumas adaptações para melhorar a internet e o som. E acredito que ficará melhor para os irmãos. Amém? Vamos orar ao Senhor, irmãos, vamos? Oremos ao Senhor, iniciando o nosso culto nessa noite. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus de bondade e misericórdia, na Tua santa presença, estamos reunidos nesta noite. Papai querido, derramando os nossos corações, toda a nossa alma, diante da Tua santa presença. Ó Senhor, Tu és tudo que temos, e a nossa alma repousa em Ti, Senhor. Papai querido, esse momento, ó Pai, é o momento em que a Tua igreja está reunida para cantar louvores ao Teu santo nome. Bendizer, ó Deus, a Ti, o único Deus vivo e verdadeiro, digno de toda adoração, de toda honra, toda glória e louvor para todos sempre, sempre. Ó Senhor, fala aos nossos corações nesta noite. Encoraja-nos, ó Pai, nesta noite com a Tua palavra. A Tua palavra é vida. A Tua palavra governa todo o nosso ser. Ó Senhor, fala conosco. E que através deste canal, ó Senhor, que vidas sejam alcançadas. Que a Tua palavra venha encontrar uma boa terra, ó Senhor. E que a Tua palavra seja semeada aos corações e frutificada no Teu reino, pelo poder do Teu nome, pelo poder da palavra, pelo poder da Tua graça. No nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e Te agradecemos, de hoje para todos sempre, de hoje para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Irmãos, abrirem vossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Você que está com a sua família agora aí reunida, chame seus filhos, todas as crianças, jovens, adolescentes, pegue a Bíblia. Vamos ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. O Evangelho de Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, no capítulo 1, os versos de 1 a 20. Vamos ler a palavra do Senhor. E você que está me ouvindo, leia comigo em voz alta. Expresse juntamente com a sua família estas palavras que dizem assim: este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para Ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava: depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias.
Eu os batizo com água, mas Ele os batizará com o Espírito Santo. Certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galileia, e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu os céus se abrir, e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba, e uma voz do céu disse: Você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Mais selvagens e anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim, chegou o tempo prometido. Proclamava: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois a pesca. Jesus lhes disse: venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato, e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Amém? Que palavra maravilhosa, que palavra maravilhosa que o Senhor trouxe aos nossos corações. E eu tenho certeza que o Senhor falará ainda mais acerca deste texto nesta noite. Amém? Amados irmãos, neste momento nós vamos fazer mais uma oração intercessória. Nós vamos interceder pelos nossos irmãos enlutados. Quantas famílias enlutadas neste momento, vamos continuar orando por eles. Vamos orar também pelo nosso irmão Zenildo da Igreja do Relógio. Vamos orar também por David. Ele sofreu um acidente. Vamos continuar orando pela nossa irmã Maria José, a nossa irmã Zezé. Vamos orar, irmãos. Apresentemos uns aos outros em oração nesta noite. Convido toda a igreja, todos vocês que estão me ouvindo, vamos orar neste momento. Amém? Curvam vossas cabeças e oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Tu és o nosso Pai, o Pai nosso que está nos céus. O Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor cuida de nós nos detalhes. Oh Senhor, Tu conhece cada lágrima que rola em nossos rostos, Tu conhece cada aflição na alma, Tu conheces o choro, pois o Senhor vem a nós em nossas necessidades, em nossos perigos, em nossos medos, em nossos lutos. Louvamos o Teu santo nome pela Tua presença, louvamos a Ti pela Tua graça, louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor vem em nossas fraquezas, em nossas lágrimas, e nos oferece o consolo. O Senhor nos dá o perfeito conforto. Louvamos a Ti, Senhor. Papai querido, nós apresentamos os nossos irmãos que estão em luto. Venha confortar e consolar os corações. Nossos irmãos Zenildo e nossa irmã Maria José, Senhor querido, que eles possam voltar ao lar, que eles possam voltar ao lar saudáveis e glorificar o Teu santo nome.
Oh Senhor, em nome de Jesus, o David, ó Deus, que sofreu, ó Pai, esse acidente, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Senhor, os meus tios que estão lá no Rio de Janeiro, sofrendo perigo, os meus tios Paulo e Silvana e toda a sua família, Papai, em nome de Jesus, venha guardá-los, venha guardar os nossos irmãos, cada família representada aqui da nossa igreja, venha nos guardar, venha nos abençoar, firmar a nossa fé em Cristo Jesus. Oh Senhor, em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus te agradecemos, de hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Aplaudam ao Senhor, que é digno eternamente, aleluia, de todo louvor, toda honra e toda glória. Apesar das crises, apesar das angústias, o Senhor tem nos consolado, nos confortado e nos encorajado a prosseguir. Glória a Deus eternamente. E eu te convido nesta noite a louvar ao Senhor, juntamente com o nosso ministério de música nesta noite. Abra o teu coração, abra a tua alma e cante louvores ao nosso Deus que é digno, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus nessa noite. Já podemos sentir a Tua presença neste lugar, Deus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim, preparado
pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Podemos estar passando o que tiver passando, temos um Deus a quem clamar, o Criador dos céus e da terra. Obrigado, Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Adorado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da
terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Adoramos aquele que fez os céus e a terra com a sua poderosa mão. Aleluia! Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, neste momento nós vamos orar ao Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, reconhecendo o quanto Ele é santo, reconhecendo o quanto nós somos pecadores, o quanto nós estamos aquém
da sua moralidade, da sua santidade, reconhecendo a nossa necessidade de um Salvador. Amém? Oremos. Querido Senhor, nós te damos graças, ó Pai, porque os nossos olhos espirituais foram abertos. Outrora os nossos ouvidos estavam agravados, mas o Senhor, ó Pai amado, nos deu a oportunidade de ouvir a Tua voz. O Senhor nos revelou no lamaçal de pecado em que nos encontrávamos, o nosso estado vil, pecaminoso e de perdição. O Senhor mostrou quem éramos e o Senhor revelou quem Tu és. Na verdade, já éramos para ter percebido, através da Tua criação, através da Tua palavra inspirada, mas Senhor, ignorávamos isso totalmente, até que o Teu Santo Espírito nos chamou com tanta força, com uma voz tão audível, de forma tão mansa e tão suave, que não podemos deixar de ouvir e responder. E nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor não só revelou esta verdade, como nos trouxe também a excelente notícia. O Senhor nos revelou o Evangelho, o Senhor nos revelou a Tua graça, a Tua misericórdia. É por isso que nesta oração, ó Pai amado, nós pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados, porque aprendemos, Senhor, que enquanto estivermos nesse corpo de morte, precisamos constantemente nos arrepender. O tempo todo, Senhor, somos tentados a virar as costas para Ti e voltar a chafurdar na lama do pecado. Mas a Tua voz continua nos chamando, a Tua voz continua dizendo que o Senhor está de braços abertos. A Tua voz continua clamando que o sangue de Jesus Cristo tem poder para nos purificar de todo pecado. É por isso que nós corremos para Ti. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos na nossa fraqueza. Aquilo que o inimigo, ó Pai amado, tem usado contra as nossas vidas, se aproveitando das nossas vulnerabilidades. Eu oro para que o Senhor o repreenda e que toda tentação, Senhor, seja uma oportunidade para que o Teu nome seja ainda mais glorificado em nossas vidas. E eu também oro, Pai amado, porque neste momento ouviremos a Tua palavra. Abra os corações, todos aqueles, ó Pai amado, longe ou perto, que estiverem ouvindo essa palavra, edificados, que sejam confortados, que sejam edificados para a glória do Teu nome. Fala conosco, Senhor, e que eu seja um instrumento em Tuas mãos. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Você que está na sua casa, não se distraia. Por a gente estar num ambiente doméstico que nós estamos acostumados, é fácil nos distrairmos, querendo ver outras coisas. Mas não. Agora Deus vai falar contigo, então não saia de onde você está. Que toda a tua atenção esteja agora voltada para o trono da graça onde o Senhor está assentado, amém? Eu quero dizer aos irmãos que a palavra de hoje, eu a preparei alguns devocionais do pastor Marcelo Berti sobre o livro de Marcos. E ali eu me senti muito inspirada e gostaria de compartilhar com os irmãos essa palavra. Irmãos, quando a gente entende o Evangelho pela primeira vez na nossa vida, uma alegria imensa invade o nosso ser. Eu creio que os irmãos aqui podem agora se recordar no dia em que a sua ficha caiu, no dia em que você ouviu a voz de Deus te chamando. Porque é nesse momento, irmãos, que nós reconhecemos o quanto Deus é santo,
Porque uma coisa é você ouvir falar, Deus é santo. Outra coisa é você ter um vislumbre da beleza que essa santidade tem. É nesse momento que nós também reconhecemos o quanto nós somos pecadores. O quanto nós estamos muito abaixo do padrão divino de santidade. E então nós descobrimos, porque o Senhor nos revela através do teu Santo Espírito, a boa notícia de que Jesus nos salvou. Ele nos livrou da justa ira divina contra o pecado. Porque se nós somos pecadores, a ira de Deus justa e certa contra o pecado estava na nossa direção. Mas Jesus desvia essa ira para si mesmo, sendo punido em nosso lugar. Quando a gente entende isso pela primeira vez, não tem como não chorar. Não tem como não se prostrar na presença do Senhor. Não tem como exercer a gratidão e dizer: Senhor, toma toda a minha vida, porque na verdade ela a ti pertence, aleluia. Muitos entendem essa verdade ainda na infância, outros na adolescência, como foi no meu caso, outros na vida adulta e ainda outros na terceira idade. Mas, irmãos, não importa a idade com que a gente entenda o Evangelho, tem algo que nós não entendemos de imediato, que são as implicações que essa descoberta do Evangelho nos trará. É somente após caminharmos um certo tempo com Cristo, que nós então passamos a compreender que esse entendimento inicial do Evangelho vem acompanhado de uma comissão. E que essa comissão tem um custo. Lendo os relatos dos evangelhos bíblicos, nós percebemos que esse processo de compreensão progressiva, ele também aconteceu na vida dos primeiros discípulos. Os discípulos de Jesus que depois vieram a se tornar apóstolos. No texto que foi lido, logo aqui no início do culto, no texto de abertura, que foi ali em Marcos, capítulo 1, do verso 1 ao 20, nós lemos que os discípulos ouviram e responderam prontamente o chamado de Cristo. Parece uma coisa tão simples, né? Algo até surpreendente para nós. Eles estão lá trabalhando, Jesus vai perto deles, fala: venham, sigam-me. E eles largam tudo e vão. Parece até loucura, né? Mas quando, irmão, se entende, se ouve o chamado de Jesus, é um chamado que nós não podemos recusar. Então eles alegremente deixaram o que estavam fazendo para se tornarem discípulos de Jesus. Entretanto, eles demoraram anos andando com Cristo para finalmente entenderem quem era Jesus de fato, qual era a sua missão e o que ele esperava deles, os seus seguidores. E é isso que acontece com a gente também. A gente entende o chamado, vai de encontro a ele, mas é só depois de algum bom tempo andando com Cristo que a gente vai entender as consequências desse chamado. Então aqui nós já aprendemos algo. Aprendemos que a vida cristã, ela é marcada pela alegria do chamado, pelo privilégio da comissão e pelos custos do discipulado. Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro, a alegria do chamado? Em especial, aqui onde lemos no Evangelho segundo escreveu Marcos, nós podemos perceber que o chamado divino, podemos perceber o chamado divino em 3 ocasiões, logo nesse primeiro capítulo do livro. Primeiro, quando Marcos fala do chamado de João Batista. Esse chamado aconteceu
séculos antes do nascimento de João Batista. Um chamado feito pelo profeta Isaías. Está lá no verso 2, acompanhe na sua Bíblia. Marcos capítulo 1, verso 2 diz assim: iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará o teu caminho. Aqui foi o chamado de João Batista. Mas Marcos também fala de um segundo chamado aqui no primeiro capítulo. O segundo foi quando ele fala do chamado de Cristo pelo Pai. Assim que Jesus sai das águas do batismo, lá no verso 11 diz: e uma voz disse: você é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Aqui nós vemos o chamado do Filho de Deus, o chamado de Jesus Cristo. E logo após esse chamado, ele inicia o seu ministério aqui na terra. E Marcos também fala de um terceiro chamado, está lá no verso 17, quando os discípulos são chamados por Jesus Cristo. Jesus Cristo diz simplesmente: sigam-me. Esse foi o chamado dos discípulos. Percebam, irmãos, que o chamado para a vida de um discipulado tem o seu começo na iniciativa divina. Deus é soberano em fazer a sua voz ser ouvida na vida daqueles a quem Ele convida para viver com Ele. Tem alguém que você ama, que você se importa e que você deseja que seja salvo? Então ore para que Deus o chame, aleluia, para que o ouvido não esteja mais tampado, para que Deus seja soberano nesse chamado e o ouvido escute e Ele atenda ao chamado. Irmãos, toda a pregação do Evangelho de Jesus Cristo é um chamado divino. E que maravilha! Quando finalmente a pregação do Evangelho é entendida e recebida. Quando a voz divina é ouvida, irmãos, a vida é inundada pela alegria da salvação. Porque a pessoa percebe que não está mais perdida, ela não está mais sem direção, ela não está mais presa numa teia de aranha, em que quanto mais ela se mexia e se debatia, mais ficava presa. Não, agora ela está liberta, ela foi encontrada, ela foi resgatada por um Deus amoroso, aleluia. Agora, essa pessoa não é mais escrava dos seus pecados, ela não é mais escrava do inimigo das nossas almas, mas ela foi liberta por Cristo para uma nova vida, aleluia. Todo cristão, irmãos, ele foi chamado pelo próprio Deus para estar e viver com Cristo. Mas como eu disse anteriormente, a vida cristã ela é marcada pela alegria do chamado, mas também pelo privilégio da comissão. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Ainda no primeiro capítulo de Marcos, nós podemos perceber nos mesmos 3 chamados de João Batista, Cristo e dos discípulos, que também teve ao mesmo tempo 3 comissionamentos. Primeiro, como precursor do Messias, João Batista prepararia o caminho para ele, pregando sobre o batismo de arrependimento. Está lá em Marcos 1, verso 3 e 4. Ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para perdão dos pecados. Viram aqui o chamado e o comissionamento de João Batista? Ele foi chamado pelo profeta Isaías e ele então foi comissionado. Comissionado a quê? Comissionado, foi dada uma missão para ele. Que missão é essa? Você vai preparar o caminho do Senhor.
E aqueles que se arrependerem, você vai chamar para um batismo, para uma mudança de vida. Segundo, Marcos nos conta que Jesus, aquele que foi chamado pelo Pai, também foi comissionado para uma grande tarefa. Diz aí no verso 14 e 15, Jesus foi para a Galileia, onde anunciou as boas novas de Deus. Boas novas significa boas notícias, significa o evangelho da graça, o evangelho que conta a excelente notícia de que Deus veio nos salvar. Enfim chegou o tempo prometido, diz o texto. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. E o terceiro comissionamento, os dos discípulos. Depois do sigam-me, que Jesus disse para ele, Jesus os comissionou dizendo: eu farei de vocês pescadores de gente, pescadores de homens, pescadores de almas. Os irmãos perceberam aqui uma coisa? João Batista foi comissionado para pregar, Jesus foi comissionado para pregar, e os discípulos foram comissionados para pregar. Irmãos, e nós somos comissionados para quê? Às vezes a gente fica com dúvida, né? Qual a minha missão nessa terra? Para pregar, meu irmão. Você não precisa ser um pastor, precisa ser alguém chamado para a pregação exclusivamente. Todo cristão tem esse comissionamento. João foi comissionado para pregar a fim de preparar o caminho do Senhor. Jesus foi comissionado a pregar anunciando a chegada do reino de Deus. E os discípulos foram comissionados a pregar anunciando o evangelho da graça de Deus. Que a tua boca, irmãos, esteja cheia do evangelho. Que quando você for falar para alguém, você fale a palavra. Que quando você for orar, você ore a palavra. Que quando você for cantar, que você cante a palavra. Porque para isso você foi comissionado. Aleluia. Que na sua roda de conversa, que na sua mesa, no seu lar, que ali seja falado a palavra do Senhor. Aleluia. Inclusive, o livro de Marcos, ele termina lá no finalzinho com um grande comissionamento. A gente chama de a grande comissão. Jesus disse lá no capítulo 16, verso 15: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos, sem distinção. A todos você deve pregar o evangelho. Às vezes a gente dá desculpa, né? Não, essa pessoa já conhece o evangelho. Prega o evangelho. Ah, eu já conheço o evangelho. Pregue o evangelho para você. Você também precisa ouvir a palavra de Deus constantemente. Como João, Jesus e os discípulos, nós cristãos também temos a responsabilidade de pregar o evangelho, de sermos pescadores de homens. Como discípulos do nosso mestre, devemos seguir os seus passos e abraçar o privilégio da grande comissão. Irmãos, a verdade é que todo ser humano, não estou falando agora só de cristão, todo ser humano tem responsabilidades perante Deus. O nosso tempo sobre a terra, bem como a nossa energia, a nossa inteligência, as nossas oportunidades, os nossos relacionamentos com a família, com o cônjuge, com os filhos, com os pais, com os amigos, com os colegas de trabalho, com os vizinhos, os nossos recursos financeiros, tudo isso é dádiva que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Nós somos, irmãos, mordomos de tudo quanto Deus nos dá. E esse conceito começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos.
ao final da nossa vida, nós seremos avaliados e recompensados conforme o nosso desempenho ao lidar com tudo aquilo que Deus nos confiou. E o cristão, por possuir uma iluminação das verdades bíblicas através do Espírito Santo, tem uma responsabilidade ainda maior. Além de todos esses deveres que eu disse que todos os seres humanos têm, o cristão também deve anunciar o evangelho da graça por palavra e por exemplo. Então olha como é grande a tua responsabilidade. Olha como é grande a tua comissão. Meu querido irmão, você não foi posto nesse mundo à toa. Você foi colocado aqui para fazer uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir recursos. Vou comer, vou respirar e vou ocupar espaço. Isso é muito pouco e é muito egoísmo. Deus o criou para que a sua vida fizesse a diferença. Ah, mas isso dá muito trabalho. É verdade, dá muito trabalho. Mas aquele a quem Deus chamou, Ele também capacitou. Aleluia. Deus te redimiu. Assim você pode fazer a obra santa de Deus. E eu creio ser importantíssimo ressaltar aqui que você não foi salvo pelo serviço, ou seja, por fazer boas obras, boas ações, caridades. Não, você não foi salvo pelo serviço, mas foi salvo para o serviço. Você foi salvo pela graça de Deus e Ele te comissiona com uma santa vocação. E todo o talento que Deus te deu, um dia você terá que prestar contas. E o que você falará perante o Senhor? Ah, Senhor, era muito difícil fazer a tua vontade. Era muito difícil cumprir a tua missão. Ele vai dizer, mas eu te capacitei. Tudo que você precisava te foi dado. Por isso, não há desculpas. No reino de Deus, irmão, há um lugar, há um propósito, um papel e uma função a cumprir. E isso, meu querido, dá uma enorme importância e valor para a tua vida. É por isso que a comissão é um privilégio. Quantos tentam fazer tantas coisas para melhorar o mundo, através da política, através da educação, através de esforços humanos. E só o que acontecem é frustração, quando não são contaminados por um sistema mundano, caído e traiçoeiro. Por isso que nós cristãos somos privilegiados. A gente não confia na nossa própria força, a gente confia no Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Comprar a nossa salvação custou a Jesus a própria vida. Fostes comprados por bom preço, diz a palavra do Senhor, pelo bom preço do sangue de Jesus Cristo. Porém, irmãos, nós não servimos a Deus movidos por culpa, por medo, nem por obrigação. Antes, pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. É por isso que o teu primeiro sentimento é a alegria da salvação. Porque em resposta a essa alegria, com grande prazer, você vai trabalhar para o teu Senhor. Aleluia. Nós devemos-lhes a vida. Pela salvação, o nosso passado foi perdoado. O nosso presente ganhou sentido. A tua vida tem sentido, você não está aqui à toa. Você tem algo a cumprir. Você tem uma família que você pertence, a família divina, você é filho de Deus. Você tem um nome a zelar, é o nome de Cristo. Aleluia. E o nosso futuro está garantido.
Aleluia. Passado perdoado, presente com todo sentido e futuro garantido. Tem coisa melhor? Aleluia. Isso não significa, irmãos, que tudo na vida do cristão será simples, fácil e triunfante. Lembram-se? A vida cristã é marcada pela alegria do chamado, pelo privilégio da comissão e pelos custos do discipulado. E é isso que vamos falar agora. Ao nos tirar das trevas e levar para a luz, Jesus nos tira do conforto. Eu sei que tudo que você queria era conforto, mas Jesus te tira desse lugar. Sabe por quê, irmãos? Conforto é suicídio. Ele nos mata, pouco a pouco. E nós vemos isso também no texto que estamos aqui analisando em Marcos 1. Sem muitos detalhes, Marcos aqui apenas anuncia que João Batista foi preso. Está lá no verso 14. Depois que João foi preso, pronto, Marcos só dá essa informação. O termo usado, preso, dá a ideia de que João teria sido entregue às autoridades. Lá na frente, no capítulo 6, Marcos volta a contar essa história com mais detalhes, né? Como essa história se desenrolou. Mas por enquanto, aqui no capítulo 1, tudo que sabemos é que aquele que fora chamado séculos antes por um profeta, aquele que fora comissionado a preparar o caminho do Senhor, teve de enfrentar os custos de uma vida dedicada a Deus. Ele foi preso e morto. Sobre Jesus, Marcos preferiu escrever um livro inteiro para demonstrar o quanto a sua missão custaria. Nós já conhecemos muito bem a história. Jesus enfrentou muita zombaria, rejeição. E ele mesmo disse no capítulo 9, verso 31, o Filho do Homem será traído e entregue nas mãos humanas. Ele, que é o Filho amado em que Deus se deleita. Ele que foi comissionado para anunciar a chegada do reino de Deus. Ele que foi comissionado a cumprir toda a justiça divina. Comissionado a levar sobre si a culpa que era nossa. Ele mesmo seria traído, abandonado, entregue às autoridades, crucificado. Beberia o amargo cálice da ira de Deus contra o pecado e então seria morto. Foi esse o custo da comissão de Jesus. E sobre os discípulos, Marcos registra as palavras de Jesus lá no capítulo 8, verso 34 e 35. Jesus disse assim: se alguém quer ser o meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Aleluia. Veja que logo no comecinho, Jesus só disse, sigam-me. Eles abandonaram tudo e foram. Mas depois Jesus começa a explicar, olha, vocês querem mesmo continuar me seguindo? Então você precisa negar a si mesmo. Porque o evangelho custará a tua vida, custará tudo. Você está disposto a abrir mão de tudo? Porque o sofrimento virá. E o que você fará com ele? O livro de Atos dos Apóstolos registra várias perseguições sofridas pela igreja. A história coleciona nomes de mártires. Sem falar, eu creio que os irmãos já ouviram muitos testemunhos de pessoas que perderam relacionamentos, perderam posses, status, emprego, privilégios, tudo por causa da fé em Jesus Cristo.
Nós, cristãos ocidentais, não costumamos sofrer muitas retaliações por causa da nossa fé. E talvez por isso temos tanta dificuldade em abrir mão das coisas que prejudicam a nossa vida espiritual. E também não estamos acostumados a nos sacrificar em prol do nosso próximo. Mas, irmãos, discipulado requer submissão. O discípulo não tem direito de fazer exigências, muito menos preservar pecados de estimação. O compromisso com Cristo tem que ser sem reservas. Mesmo que em algum período da sua vida, você já tenha se decidido por Cristo e falado, não, eu quero seguir a Cristo, custe o que me custar. E você disse que seria sim um discípulo. Irmãos, a todo momento da sua caminhada cristã, o Evangelho continuará fazendo propostas a você. Ele sempre vai te oferecer vida e salvação. E a cada decisão diária, é todos os dias na sua vida. A cada decisão que você toma, Cristo está sendo ou não considerado. Você já parou para pensar nisso? O que você tem feito com a sua vida? Você já respondeu o chamado divino? Se já, a alegria desse chamado continua sendo sentida? Ou será que você já se esqueceu o quanto é maravilhoso ter sido salvo por nosso Senhor? Você está cumprindo a tua missão? Você está enxergando a tua missão como um privilégio? Ou tem reclamado como se ela fosse um fardo? Você está disposto a pagar o custo do discipulado? O teu amor por Cristo é maior que o teu amor por qualquer outra coisa? Eu deixo essas perguntas para que você medite. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração, amém? Ore comigo. Querido Senhor, eu quero pedir a Ti, ó Pai, ajuda. Porque sim, Senhor, nós que somos cristãos, nós já tomamos a decisão de seguir a Cristo na nossa vida. Mas nem por isso, ó Pai amado, a caminhada tem sido fácil. Muito pelo contrário, nós temos encontrado tantos obstáculos. Nós precisamos do Senhor, ó Pai. Assim como não podemos salvar a nós mesmos, eu peço, Senhor, ajuda-nos a perseverarmos até o fim. Eu sei que uma coroa de glória nos está preparada. E eu sei que quando comparamos as tribulações deste tempo presente com a glória que há de ser revelada, é algo que será incomparável, imensurável. Oh Senhor, grave a eternidade nos nossos olhos, para que não percamos o foco. Ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos a nossa missão. O Senhor disse que o teu fardo é manso, é leve, é suave. O Senhor tem nos ajudado. Oh Senhor, continue conosco. Não nos deixe perder a fé, não nos deixe esmorecer. E eu também quero orar, Senhor, por aquele que está caído, que foi atingido e que agora está prostrado. Ah, Senhor, venha com a tua forte mão levantar. Aquele, Senhor, que está preocupado, que não está conseguindo se libertar das suas ansiedades, não está conseguindo lançar sobre o Senhor, está perdendo sono. Ah, Senhor, que encontremos descanso em Jesus Cristo. O Senhor prometeu que seria o nosso descanso. O Senhor prometeu que em Ti encontraríamos a paz que excede todo entendimento. Eu oro, Pai amado, por aqueles que em batalha por amor do Teu nome foram feridos.
Venha com o teu bálsamo, Senhor. Traga cura, traga restauração. Que as brechas sejam tampadas. Aqueles, ó Pai amado, que precisam que o Senhor agarre em suas mãos e os tire fora de Sodoma e Gomorra. Eu oro agora, Pai, por teu poder e misericórdia. Tira-os de lá, Senhor, com forte mão. Grite naquele ouvido que está gravado, e que a palavra caia em boa terra, que haja salvação para que o teu nome seja glorificado. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por esta palavra que ouvimos nessa noite. Graças a Deus. A alegria do chamado, o privilégio da comissão e o preço do discipulado. Aqui não é o nosso descanso. O nosso conforto não está aqui. O discipulado tem um preço, e que possamos com alegria, combater o bom combate, terminar a carreira, guardar a fé. Amém? Queridos, você que está me ouvindo, convido a louvar ao Senhor conosco com mais um hino, com o nosso ministério de música. O culto não acabou não, fique conosco. Você que está no Instagram, talvez o som não está ajudando, mas se você tem uma conta lá no Face, o som ali no Facebook está melhor, ok? Lá no Facebook, na página da nossa igreja AD Formosa, ok? Lá no Facebook o som está melhor do que no Instagram. Mas se você só tem uma conta no Instagram, permaneça conosco e louve ao Senhor neste momento com o ministério de música.
pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda honra, toda glória pertence a ti, Jesus. Oh, meu querido irmão, sentiu a presença do Senhor aí? Sentiu? Sentiu o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma experiência pessoal. Quando o Espírito Santo faz morada em nós, na igreja, alguma coisa acontece. As coisas não permanecem no seu normal, não. O Espírito Santo nos impulsiona, aleluia, nos encoraja, nos fortalece, glória a Deus, e sentimos a sua presença, glória a Deus, sentimos a sua presença nessa noite. Amados irmãos, infelizmente estamos chegando ao término de mais um culto ao Senhor. Essa transmissão se encerra, mas o culto continua. A nossa vida é um culto ao nosso Deus. Continue cultuando ao Senhor, rendendo-lhe graças, rendendo-lhe glória. Continue oferecendo ao Senhor o seu culto. Amém? Eu quero avisar os irmãos que quarta-feira estaremos aqui de volta. Eu não sei se aqui no templo, nós vamos combinar direitinho, mas quarta-feira às 20 horas estaremos de volta neste canal, tá bom? Eu quero pedir perdão aos irmãos que estavam no Instagram. Eu tenho certeza que a qualidade do som não ficou boa, mas eu tenho certeza que quem estava no Facebook teve uma ótima qualidade aí de som e imagem, ok? Você que está no Instagram, se você puder criar uma conta no Facebook, ficará mais fácil para você, ok? A não ser que a gente compre mais equipamentos para também a qualidade do Instagram ficar boa, ok? Mas tudo tem um custo. Pela presença, obrigado por estar aqui com a gente, ouvindo a palavra do Senhor. Ao término deste culto, divulgue a palavra do Senhor, compartilhem esse vídeo, para que esta palavra venha alcançar muitos e muitos corações. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé.
vamos orar, fazer uma oração final. Amém? É de costume, né? Você que está aí na sua casa, mas aqui tem um pequeno grupo de irmãos aqui conosco também. Pequeno, bem pequeno, mas temos. Vamos orar e agradecer ao Senhor nessa noite por tudo que Ele tem feito. Amém? Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui neste lugar. Obrigado, ó Deus, pelos nossos irmãos, ainda que distantes corporalmente falando, distantes fisicamente, estamos unidos, ó Deus, em um só Espírito, em uma só fé. Graças te dou, ó Deus, porque eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo tem fortalecido e encorajado cada um dos Teus filhos. Ó Senhor, atravessamos tempos difíceis, mas o Teu Espírito Santo tem nos encorajado, tem nos fortalecido. Ó Senhor, os nossos passos, nossas pernas estão firmes ainda. Continuamos a nossa caminhada, firmados na Tua palavra, firmados na Tua palavra, na rocha que é Cristo Jesus. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, que nos comunica a verdade da Tua palavra, que nos molda segundo a imagem do Teu Filho amado Jesus Cristo, até a vida eterna. Senhor, permaneça conosco, Pai, com cada família que me assiste neste momento, cada família representada por essa igreja local. Senhor, permaneça conosco, em nome de Jesus, e nos dê uma semana de vitória, de bênçãos. Ó Senhor, vitória sobre o mundo, esse sistema mundano, maligno. Vitória, Senhor, sobre o pecado, sobre a carne. No nome de Jesus, ó Deus, te pedimos e te agradecemos de hoje para todos sempre, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Queridos, permaneçamos na paz do Senhor. E eu convido você, o culto acabou, mas os irmãos vão apresentar mais uma música. Esse louvor juntamente conosco. Deus abençoe. Tchau, tchau. Para sempre, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarão.
misericórdia para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom, tão bom, tão bom, tão bom. O tempo todo, Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, o Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom e Obrigado, meu. Deus abençoe os irmãos. E até domingo que vem, se Deus quiser. Fica na paz.